Fala galerinha, professor Brainer falando aqui com vocês. A gente está passando por um momento difícil aí na saúde mundial com essa pandemia que é o Covid-19, que tem feito a gente ficar recluso em casa, sem poder compartilhar alguns espaços aí nesses momentos. E é importante que isso aconteça para que a gente possa passar dessa fase com o mínimo de perdas possível, mantendo a nossa saúde. Mas para a gente não perder a continuidade do nosso conteúdo, para vocês não perderem, ter um prejuízo menor, né, de todos esses dias que a gente ainda não sabe quanto tempo será, mas de todos esses dias que a gente ficará sem ter o nosso contato em sala de aula, a gente vai dar continuidade aqui através dessas videoaulas sobre o conteúdo que a gente está trabalhando na geografia com vocês aí do nono ano, certo? Então, só para relembrar antes da gente continuar, lembrar que a gente já falou desde o início do bimestre sobre Primeira Guerra Mundial, as causas da Primeira Guerra, as principais causas que levaram à deflagração da Primeira Guerra Mundial, os países envolvidos, as alianças militares, políticas que foram feitas nesse período de guerra. Vimos as consequências, né? E aí a gente entrou também na Segunda Guerra Mundial, vimos as causas da Segunda Guerra Mundial, o surgimento dos regimes autoritários, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, os modelos econômicos que surgiram também nesse período, o socialismo lá na União Soviética, o capitalismo, a gente viu um pouco sobre esses modelos econômicos, o que eles significam, a forma de pensar o mundo, a política e a economia dos países que cada modelo pregava. E aí a gente viu as alianças militares, o Plano Marshall, a OTAN, a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte, que previam a proteção dos países capitalistas, o Pacto de Varsóvia, que era a aliança dos países socialistas, que previa a união desses países e a proteção e a expansão do regime socialista. Depois chegamos também na Guerra Fria, vendo alguns fatos que aconteceram na Guerra Fria, né? A ordem bipolar, que foi o resultado entre a disputa tecnológica, científica entre os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e a União Soviética, liderando o bloco socialista, que fez com que nesse período prevalecesse a ordem bipolar. E aí a gente vai dar sequência, agora no nosso conteúdo, falando das organizações internacionais que vão surgir aí a partir do desenrolar desses três grandes eventos de guerras, né, que marcaram aí o século XX, desde o início do século XX até o final, que vão surgir, essas organizações internacionais vão surgir por necessidade de prevalecer, de que se estabelecesse uma paz mundial, né? O mundo vinha aí de um período de duas grandes guerras com milhões de mortos depois desses confrontos, a Europa destruída, abalada economicamente, a estrutura, as construções devastadas. Então, os países veem a necessidade de se criar organizações internacionais para manutenção da paz, porque da forma como estava se desenrolando o desenvolvimento da sociedade, estava se tornando inviável a continuidade da vida humana mesmo no nosso, com aquele modelo de guerras, né, de expansão territorial, de domínio de território, domínio de mercados. E aí percebe-se, os países percebem a necessidade de criar organizações internacionais para estabelecer alguns limites na relação entre esses países, para ver se conseguia minguar, pelo menos reduzir o número de mortes e tornar o mundo mais pacífico mesmo, né? Promover a paz. E aí, a primeira organização que surge nesse período é a ONU, que é a sigla ONU, que significa Organização das Nações Unidas. Essa organização, ela tem a sede dela criada em 1945, lá na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E essa organização, ela vai elaborar uma carta de princípios, que são uma série de medidas, direitos e deveres nas relações internacionais entre os países, basicamente isso. E o objetivo principal dessa organização é assegurar a paz e promover a dignidade humana. Então,
A ONU, ela, a partir desses princípios, a partir dessas regras que ela vai criar nas relações entre os países, ela vai ter como objetivo promover a paz mundial, visto o cenário anterior que a gente estava passando, cenário de muitas guerras, muitas mortes, dificuldade de comunicação entre os líderes dos países, regimes autoritários surgindo. Então, em 1945 vai surgir a ONU. A ONU, ela tem uma estrutura organizacional que são os órgãos internos da ONU que vão ser responsáveis por direcionar cada ação estratégica que a ONU vai realizar. Então, dentro da ONU a gente tem 6 órgãos principais que vão estruturar o funcionamento dessa Organização das Nações Unidas. É a Assembleia Geral, o primeiro desses órgãos, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte de Instituição de Justiça e o Secretariado Geral. A ONU também, vale a gente destacar que ela é financiada pelos países membros da Organização das Nações Unidas. Atualmente são mais de 190 países que são membros da ONU e cada país contribui com uma porcentagem do seu PIB. Então, quanto maior o PIB do país, maior é a contribuição daquele país com a ONU. E acaba que, quanto mais o país contribui, né, quanto maior é essa contribuição, maior é o poder de interferência do país ali nas relações, nas reuniões dos países membros. Quanto maior a contribuição, maior é a influência do país na ONU. Além da ONU, a gente tem um segundo órgão internacional que vai ser criado nesse período também, que é o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. O FMI, ele tem a sede dele lá em Washington, também nos Estados Unidos, que Washington, lembrando que é a capital dos Estados Unidos, assim como a gente tem Brasília aqui, né, a capital do Brasil, os Estados Unidos, a capital deles é Washington. O objetivo principal do FMI é promover e assegurar a cooperação e estabilidade dos sistemas financeiros e monetários. Então, o FMI é um órgão que está ligado mais à economia do mundo. Vai ser um órgão que vai estabelecer critérios, regras nas relações econômicas entre os países, nas relações de empréstimos, de investimentos de um país para outro. O FMI que vai direcionar com as suas regras essas relações. Esse órgão ele recebe muitas críticas, principalmente de países emergentes, como é o caso assim, do Brasil, de algumas entidades, também ONGs, que fazem críticas ao funcionamento do FMI, porque ele impõe medidas severas de contenção de gastos públicos para os países que solicitam empréstimos para ele. Então, quando o país vai pedir um empréstimo, um investimento para o FMI, ele fala assim, olha, eu vou emprestar, eu posso até emprestar dinheiro para vocês, mas vocês vão ter que fazer uma contenção de gasto público. E gasto público é o quê? É gasto com serviço que a população precisa. Geralmente, a população que precisa de mais serviços públicos são as populações menos favorecidas, que as classes altas, elas têm condição de tirar do próprio bolso para pagar, por exemplo, saúde, serviço de emergência em hospital, para pagar pela sua própria segurança, morar em lugares mais seguros, para pagar educação de qualidade. E a população menos favorecida não tem essa mesma qualidade, essa mesma condição, né, melhor dizendo. Então, sempre quem acaba perdendo nessas relações são as populações menos favorecidas, dos países que vão solicitar empréstimos para o FMI. Quando ele impõe essas sanções, impõe essas condições de reduzir gasto público, a população menos favorecida perde acesso a alguns serviços, tem acessos reduzidos devido a essas imposições. Então, por hoje, era só esse conteúdo que eu queria passar para vocês. A gente vai deixar algumas atividades, vocês vão ter algumas atividades para fazer relacionadas a esse conteúdo e em breve a gente tem uma próxima aula, tá? Abraço a todos, espero que a gente tenha aulas presenciais logo.